palavra do Senhor nos diz assim, amados, Evangelho de Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Deus vai fazer um mover nessa noite, irmãos. Vai ficar estreito esse lugar, porque Deus já está movendo. A glória dele já está sobre essa igreja, sobre a tua vida, em nome de Jesus. João Batista é um profeta interessante. Ele é aquilo que a gente pode chamar de um dos últimos profetas, ou o último profeta no modelo do Antigo Testamento. Porque os profetas do Antigo Testamento eram homens muito usados por Deus, mas homens totalmente diferentes. Imagine, por exemplo, se você tivesse um líder espiritual, um pastor, casado com uma prostituta. Você ia ouvi-lo bem quando ele fosse te aconselhar sobre família? Difícil, né? Mas a Bíblia nos mostra, profetas, que o próprio Deus deu ordem a casar com prostitutas para mostrar o que Deus sentia quando o seu povo se prostituía adorando outros deuses. Imagine, por exemplo, se nós chamássemos agora o pregador da noite e ele entrasse por algum desses lugares, subisse aqui nu. Quantos iam dar glória a Deus? Não. Difícil, né? Mas Deus mandou que um de seus profetas andasse por alguns anos nu, profetizando pelas ruas. João Batista é um homem diferente. A Bíblia diz que ele mora no deserto. A Bíblia fala que ele se veste com roupas diferentes, de peles de animais, de pelos de animais. A Bíblia diz que ele come gafanhotos.
A Bíblia diz que ele fica sozinho, isolado lá no deserto. E quando as pessoas vão lá vê-lo, quando as pessoas saem para irem ouvi-lo, a Bíblia diz que João Batista não é nada agradável, não é nada educado. João Batista olha e diz assim: raça de víboras. Imagine se você sai hoje da sua casa, vem para a casa do Senhor e de repente alguém começa daqui: a paz do Senhor, raça de víbora. A paz do Senhor, serpente. A paz do Senhor, sua cobra. Está amarrado, queima ele. João Batista era um camarada muito doido, muito diferente. E ele surge num momento muito especial. João Batista surge, irmãos, momentos antes, minutos antes da chegada ou do início do ministério de Jesus. João Batista vem e recebe de Deus uma missão tremenda: você vai preparar o caminho do Senhor. Ele vem minutos antes da chegada do ministério de Jesus. E eu vejo, irmãos, que nós hoje, eu vejo, irmãos, que a igreja metodista em Valença tem hoje um chamado muito semelhante ao de João Batista. Porque nós, eu e você, estamos vivendo também os minutos que antecedem a chegada de Jesus. Nós estamos vivendo os minutos que antecedem a chegada de Jesus. A gente olha para a palavra de Deus e vê que todos os sinais estão se cumprindo. A gente olha para a palavra de Deus e vê que tudo que Deus falou está acontecendo, tudo que Jesus disse está se cumprindo. Os sinais estão aí. Sinais na natureza, sinais nos relacionamentos familiares. A natureza está vendo, nós estamos vendo a natureza vivendo momentos assim muito diferentes, né? Vulcões adormecidos há milhares de anos estão voltando, terremotos, até no Brasil já se sentiu tremores de terra. Nós estamos vivendo um momento assim. Jesus disse também que pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais. E nós estamos vendo hoje, todo dia na televisão, irmãos, coisa absurda. Todos os dias na televisão, nós estamos vendo pais matando filhos e filhos matando pais. Os sinais estão aí. Jesus está às portas. Não vai demorar para os céus se abrir. Não vai demorar para ele voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo num momento semelhante ao de João Batista. E quando eu vejo João pregando, quando eu vejo a mensagem de João Batista, eu vejo, amados irmãos e irmãs, um conteúdo na sua mensagem. Eu vejo ênfases na sua mensagem que precisam ser ênfases na nossa mensagem hoje. Nós estamos pregando muita coisa bonita, estamos pregando muitas coisas tremendas, estamos pregando muitas coisas maravilhosas, mas existem algumas coisas que nós infelizmente temos deixado de pregar. E eu vejo ênfases na pregação de João Batista que precisam ser ênfases na nossa pregação. Eu creio que precisam ser ênfase na pregação da igreja de Valença, que hoje está aí vivendo esse tempo de completar mais um ano de vida. Há ênfases na pregação de João Batista, que precisam ser ênfases na pregação da igreja de Valença hoje também. A primeira coisa que eu vejo na mensagem de João, a mensagem de João Batista anunciava o julgamento. Veja o versículo 9, se você está com a sua Bíblia aberta. Diz João Batista: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista é claro. Ele está dizendo assim: olha, vai chegar a hora de toda árvore que não produz bom fruto ser cortada. Vem julgamento. Irmãos, isso não é história. Vem julgamento. Todos nós seremos julgados. Todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Todos nós teremos que dar conta da nossa vida diante do Senhor.
E às vezes a gente está pensando que isso é historinha. Às vezes nós estamos pensando que isso é brincadeira. Às vezes nós estamos pensando que isso é algo que alguém disse, mas não vai ser bem assim, não é dessa forma. Mas eu olho para a palavra de Deus e eu vejo, por exemplo, no capítulo 25 de Mateus, a Bíblia nos dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Julgamento. Eu olho para Apocalipse, no capítulo 20 eu vi um grande trono branco, João está dizendo, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Preste atenção, amados, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O mundo está vivendo hoje como se isso nunca fosse acontecer. As leis estão sendo votadas como se Jesus nunca fosse pedir conta dessas coisas. Nós estamos vendo passeatas gays em alguns lugares, trazendo multidões pelas ruas. Nós estamos vendo em Petrópolis, irmãos, foi agora apagada lá uma lei, o prefeito não assinou porque houve uma pressão da igreja, a igreja cristã, em cima lá dos políticos e dele mesmo, porque todos os vereadores votaram a favor do dia do orgulho gay em Petrópolis, onde teria uma passeata em Petrópolis, defendendo a questão do orgulho gay. Em países da Europa, como a Holanda, por exemplo, estão votando e já está praticamente acertado que a pedofilia não vai ser mais crime. Estão votando a favor do aborto. Os homens estão vivendo como se nunca fossem comparecer diante de Deus para prestar conta. Mas sabe o que é pior? Não é o mundo viver como se nunca fosse comparecer diante de Deus. O pior é a igreja que conhece a palavra. Os homens e as mulheres que tiveram encontro com o Senhor viverem de forma como se nunca fossem comparecer diante de Deus. Isso está acontecendo, irmãos. Gente vivendo de qualquer jeito, gente levando a vida cristã de qualquer jeito, sendo um aqui e outro lá fora, vivendo como quer, andando como quer, como se Deus nunca fosse requerer a sua vida. Nossa pregação hoje precisa conter o anúncio do julgamento, porque um dia Ele virá para julgar vivos e mortos. A pregação de João também tem uma outra ênfase. A mensagem de João Batista tinha um apelo urgentíssimo à conversão. A partir do versículo 10, pessoas, grupos vão procurar João e dizer assim, primeiro vem multidões e dizem: o que a gente faz? O que a gente faz? João Batista diz: olha para a multidão, vê gente que não pensa uma na outra, vê gente disputando, brigando uma com a outra. Ele diz assim: comecem a repartir tudo o que vocês têm, ou seja, mudem de atitude. Vem soldados acostumados a pegar dinheiro ilicitamente, acostumados a serem violentos. Vem João e diz assim: o que a gente faz? João diz assim: não sejam violentos e contentem-se com o salário de vocês, não peguem o que é dos outros. Vem os publicanos acostumados a pegar dinheiro também abusivo, cobrar juros abusivos, cobrar lá impostos, taxas abusivas. O que a gente faz, João?
sejam honestos. Sabe o que João Batista está dizendo? Mudem de vida. A mensagem da igreja hoje precisa anunciar isso, irmão. Muda de vida, vem como estás, mas não fique do mesmo jeito. Precisa haver mudança, precisa haver transformação, precisa haver quebrantamento. Não dá, irmãos, para termos crentes com 10, 20, 30 anos na igreja e que continuam sendo as mesmas pessoas. Deus não quer isso. Deus quer gente que vai sendo renovada de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, que acorda de manhã, olha para o Senhor: Deus, vê se há em mim caminho mal, e muda a minha vida, muda a minha história, muda os meus passos. Deus quer uma igreja que diariamente seja renovada na sua presença. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que vem sendo renovada. É uma igreja que diz como o apóstolo Paulo: não alcancei ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Precisamos pregar conversão, precisamos pregar mudança, precisamos pregar ao novo nascimento, precisamos pregar mudança de mente, de atitude, precisamos pregar isso, irmãos. Não podemos ver pessoas às vezes enchendo os nossos templos, mas continuando da mesma forma. Quem se encontra com Cristo é transformado, quem se encontra com Cristo é confrontado, quem se encontra com Cristo é lavado, quem se encontra com Cristo é mudado radicalmente. A mensagem de João Batista fala sobre outra coisa também. Ela fala sobre a necessidade do batismo. João diz no versículo 3 do capítulo 3: ele, João, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. João está pregando o batismo, mas não a forma. Para João não é importante se vai ser com muita água, com pouca água, se vai ser... João não está preocupado com isso, não. João está preocupado com o símbolo do batismo. A primeira coisa que João está preocupado: o batismo, irmãos, mostra um Deus perdoador. Você já acompanhou, que seja pela televisão, algum batismo feito lá num presídio, numa penitenciária? Alguém já viu isso pela televisão, em algum lugar? Poucos. Mas que coisa tremenda é você ver talvez um homem que foi retirado do convívio em sociedade, que não pode ficar no meio de nós, que não pode estar sentado num desses bancos como você está, porque ele é violento, porque ele é um criminoso, porque ele matou, porque ele roubou, porque ele fez coisas terríveis, e teve que ser preso, retirado do convívio da sociedade. De repente esse homem está diante de águas, colocam nele lá aquela roupa de batismo, vestes brancas, e aquele homem que foi proibido de conviver em meio à sociedade entra nas águas como um pecador, proibido de viver em meio às pessoas, e sai um homem lavado e remido no sangue do Cordeiro. Essa é a obra do Evangelho, irmãos. Gente que estava no pecado, gente que estava no mundo, gente que estava perdido, mas quando passa pelo batismo, é um anúncio público, é uma profecia dizendo: o nosso Deus pega o pior dos pecadores e faz dele um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Pode abrir essas portas, pode abrir mesmo essas portas e gritar ali na calçada, na rua: vem pecadores, vem prostitutas, drogados, vem, porque é um Deus nesse lugar que muda o homem, que transforma, que dá nova vida. Há um Deus nesse lugar, há um Deus nesse lugar que transforma o pior pecador num pregador da palavra, que transforma aquele que ninguém queria ficar perto em alguém que as pessoas veem para pedir oração, que transforma aquele que todos desprezavam, pega ele e ergue ele, faz um príncipe de Deus. O batismo anuncia isso,
que pecadores podem ser lavados. E o batismo anuncia também comprometimento. Todo mundo que se batiza assume uma aliança, assume um compromisso, faz um voto com a igreja e com o reino de Deus. E como nós estamos precisando, irmãos e irmãs, de gente comprometida mesmo. Nós não estamos precisando de gente que vem num culto, glorifica, dá glória a Deus, faz e acontece, e que uma semana depois o pastor precisa ir na casa dele para perguntar por que ele está desviado. Nós não estamos precisando de gente assim. É tempo de uma igreja comprometida, de uma igreja que paga preço, que tem joelho calejado, de uma igreja que anda com a cara no chão clamando pelo sangue do Cordeiro, de uma igreja que olha para o pastor e diz: pastor, pode contar comigo, vai ter o que? Eu estou aí, eu quero ajudar, eu quero colaborar. Gente comprometida, irmãos, gente que olha como Isaías olhou para Deus e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus não precisa de gente, irmãos, que não tem compromisso, gente inconstante. É tempo de uma igreja compromissada com o reino de Deus e com a sua causa. Por último, a mensagem de João Batista anunciava aquele que há de vir. Lucas capítulo 3, versículo 16, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho muito imediatista. Nós muitas vezes estamos na igreja para Deus resolver meia dúzia de problemas que a gente tem. Nós muitas vezes estamos na igreja para ver se Deus cura uma enfermidade que a gente tem, para ver se Deus abre uma porta que a gente está precisando, para ver se Deus nos dá alguma vitória. E isso tudo Deus dá, porque Deus tem prazer em te abençoar. Se você precisa de cura, Deus te cura. Se você precisa de portas abertas, Ele abre. Se você precisa de um milagre, Deus faz milagres. Mas o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos em Deus, em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há uma promessa maior para a tua vida, querido. Jesus quer te curar, Jesus quer fazer milagres, Jesus quer operar coisas tremendas na tua vida. Mas o mais importante, Jesus quer te levar para morar com Ele. Jesus quer te dar vida eterna. Irmãos, há a necessidade de levantar-se nesses dias uma igreja que olha para o céu e clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, vem buscar o teu povo, vem buscar a tua noiva. A necessidade de uma igreja que tem o peito queimando de saudade do Senhor, que tem no peito uma chama ardendo, dizendo: volta, Senhor, queremos que o Senhor volte, queremos herdar a vida eterna contigo. A necessidade de uma igreja que ore clamando a Deus e que tem expectativa de ver em breve os céus se abrindo e nas nuvens vindo o nosso Senhor cheio de poder, cheio de glória. Ele vindo para buscar a sua igreja, enxugando as tuas lágrimas, te pegando e te dizendo: vamos, o tempo de cantar chegou, o tempo de uma nova vida chegou, o tempo da vitória total, da vitória plena. Hoje é tempo já de nós vivermos em vitória, mas há uma vitória plena, há uma vitória completa. Nós hoje temos que anunciar que Deus faz milagres, que Deus cura, porque Ele faz isso tudo. Mas temos que pregar, irmãos, que a ênfase do evangelho, a ênfase maior é a espera da sua noiva pelo noivo que há de vir para buscar a igreja. Nós precisamos pregar isso, nós precisamos anunciar isso.
essas ênfases precisam estar na pregação da igreja dos dias de hoje. E eu quero encerrar dizendo para você que João Batista só pregava dessa forma, só anunciava essas coisas, só proclamava essas coisas, porque ele era cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que no ventre da sua mãe ele já se mexia cheio do Espírito Santo de Deus. Não há como você sair por essas portas anunciando a mensagem de João Batista, preparando o caminho, se você não for cheio desse Espírito Santo. Não há como, irmão, a ousadia, a intrepidez, a autoridade vem do Espírito Santo. Você precisa ser cheio. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse instante, em nome de Jesus.